histórias de outro espaço. Há muito tempo atrás, numa galáxia muito, muito distante, é com esta frase que uma das mais famosas histórias de ficção científica moderna começa. Quem depois de ler essas palavras pela primeira vez, não olhou com mais intensidade para o céu noturno? Afinal, vivemos em uma das pequenas rochas que compõem esse cosmos infinito. Deve haver mais do que apenas o que vemos. Por séculos filósofos e estudiosos têm olhado para as estrelas em busca de respostas de sinais. Nossa espécie realizou inúmeras pesquisas no espaço e no sistema solar, e ainda assim tudo isso não foi suficiente para resolver a dúvida popular: existem outras formas de vida inteligente no universo? Talvez todos estes séculos de admiração e estudo das estrelas nos tenham impedido de reparar na Terra e de questionar as nossas origens. Talvez a resposta sempre tenha estado na nossa própria história humana, mesmo em nosso código genético. Ao longo da história, existiram infinitas civilizações que se seguiram, lutaram, se destruíram, pensamentos e culturas diversas nasceram e morreram sem deixar qualquer vestígio nas areias do tempo. A história nos ensina que os acontecimentos são muitas vezes cíclicos e que, no final, o homem é mais teimoso do que sábio. Ainda hoje acreditamos que temos todas as respostas que queremos, a ponto de nos obrigar a não questionar os fatos que nos são ensinados e transmitidos. Ao longo dos anos, estudos históricos e escavações arqueológicas nos ajudaram a encontrar algumas peças do quebra-cabeça da nossa história, peças úteis e importantes que, no entanto, não completam o trabalho. Ainda existem muitas lacunas e talvez não estejamos preparados para receber as respostas que nos ajudem a preenchê-las. Arqueologia misteriosa ou pseudoarqueologia são termos genéricos que se referem a todas as atividades relacionadas com a ciência do passado que atingem conclusões rejeitadas pela comunidade científica internacional. Esses termos são frequentemente associados à investigação de teorias ousadas, muitas vezes não apoiado por evidências, e consequentemente, não aceitas pela academia. Se essas teorias forem verdadeiras, mudariam totalmente a nossa percepção do mundo, do espaço e do sentido da própria vida. A origem da arqueologia misteriosa remonta ao trabalho do americano Charles Forth, que dedicou sua vida à coleta e catalogação de todos aqueles artigos de jornal que relatavam fatos estranhos, objetos impossíveis, e descobertas incríveis que vão desde ciências nacionais até arqueologia. Forth chegou à conclusão de que toda a história da Terra foi dirigida por misteriosos poderes alienígenas.
Tem que haver uma chave capaz de dar resposta aos mistérios arqueológicos que nos impedem de ter uma visão completa, uma resposta inequívoca às dúvidas que surgiram diante da criação, como as linhas de Nazca, Stonehenge e as pirâmides. Lugares misteriosos e diametralmente opostos espalhados por todo o planeta. Infinitos são os viajantes que ao longo dos séculos afirmam ter visto esferas de luz ou de fogo movendo-se no céu. Infinitas são as representações de deuses celestiais descendo das nuvens ou de carruagens voadoras. Durante inúmeras escavações arqueológicas, foram encontrados objetos que pareciam estar fora do lugar, os chamados artefatos fora do lugar, ou OCART, representando um anacronismo histórico e de difícil colocação temporal. Esses artefatos são capazes de colocar teorias científicas e o conhecimento histórico consolidado em sérias dificuldades. Uma das muitas peculiaridades desses objetos é a sua vasta difusão. Eles estão espalhados por todo o globo e fazem parte de diferentes culturas e épocas geológicas. Deixando de lado os numerosos casos negados de artefatos falsos ou simples lendas urbanas, estamos diante de uma série de relíquias de imenso valor histórico e cultural. O termo artefato não deve ser equivocado. Não se refere apenas a objetos individuais, mas também a monumentos históricos reais com construções misteriosas ou mesmo uma composição específica dos materiais de que são feitos. Peru. Nesta nação do oeste da América do Sul, entre a vegetação rasteira da misteriosa e profunda floresta amazônica, originaram-se inúmeras civilizações e culturas, sendo uma delas Caral, a civilização mais antiga do Novo Mundo. Desenvolvido por volta de 3000 AC, seu centro nevrálgico é a cidade de mesmo nome cuja área se estende por 607 mil metros quadrados, que com seus numerosos centros residenciais e templos era uma verdadeira metrópole antiga. O traço distintivo desta antiga pérola dos Andes reside nas suas 20 complexas piramidais datadas tão antigas quanto as egípcios. A pirâmide principal tem o tamanho de 4 campos de futebol e 18 metros de altura. Destaca-se também o fato de nunca terem sido encontrados sinais de guerras ou armas nas ruínas da cidade. É também importante destacar que, de acordo com numerosos estudos, as antigas pirâmides de Caral também foram mantidas e preservadas por posteriores populações, incluindo os Incas, como que para manter uma certa continuidade cultural. Não seria, portanto, difícil supor que as respostas aos mistérios deixados pelos Carales possam estar escondidas com seus descendentes. No sertão peruano, encontramos as linhas Nazca. Mesmo antes do glorioso Império Dourado dos Incas, a civilização Nazca existia às margens do rio Uaja. Foi construída a capital Caral, cuja tradução curiosamente significa local onde o local estava localizado. Servia principalmente como um centro cerimonial para eventos que talvez incluíssem sacrifícios humanos macabros e mutilações terríveis, de acordo com os testemunhos registrados na famosa cerâmica policromada. Uma aura adicional de mistério sobre esta civilização é lançada pelas famosas linhas de Nazca esculpidas no solo do deserto da Nazca, um planalto árido que se estende por cerca de 80 quilômetros. As mais de 13 mil linhas formam mais de 800 desenhos criados com precisão maníaca. Os sulcos nunca ultrapassam os 60 centímetros e as proporções são respeitadas como se os desenhos fossem vistos do céu.
Esses impressionantes geoglifos incluem contornos estilizados de animais comumente encontrados na área e também de criaturas humanas e antropomórficas, entre as quais se destaca um misterioso astronauta. Este último é claramente o mais misterioso e singular geoglifo, pois apresenta evidências de estilização dos elementos reais que compõem o equipamento de um astronauta moderno, como o capacete e as botas. Como poderia uma civilização tão antiga conhecer tais elementos e formas? As respostas mais racionais e ingênuas enquadram-se num mínimo de raciocínio lógico. Uma vez que Nazca com esses sinais estava indicando o caminho de volta para os deuses do céu, especificamente aquele que é conhecido como o herói lendário, Mestre Viracocha, também conhecido como Quetzalcoatl. Se é verdade que estas formas e elementos foram extraídos daquilo que as populações efetivamente viram, não é portanto arriscado acreditar que estas linhas poderiam esconder um significado ainda mais oculto. Na verdade, de acordo com as histórias locais transmitidas pelos descendentes desta antiga civilização, essas linhas nada mais são do que um meio de comunicação com um misterioso corpo celeste, o lar de todos os deuses. Não é coincidência que essa população do deserto adorava os mortos, foi capaz de irrigar suas plantações, assim como não é coincidência o fato de que a água também era vista como um poderoso meio destrutivo. Todas as religiões e culturas antigas, em suas respectivas mitologias, falam em algum momento de uma grande inundação purificadora induzida por uma ou mais divindades celestiais. A conservação dessas linhas é igualmente misteriosa, pois elas foram inalteradas desde o momento da sua criação, como se fosse necessário que permanecem assim para serem compreensíveis nos dias de hoje. Parece que a cultura geográfica e meteorológica em Nazca era extremamente avançada, permitindo-lhes escolher um planalto que permaneceria árido durante os séculos seguintes. Mas como poderia uma civilização tão antiga ter um conhecimento tão profético sobre o futuro da atmosfera? Poderia isto ser uma prova a favor da hipótese extraterrestre, como se quem tivesse ordenado a criação destes símbolos precisasse lê-los sem modificação ou destruição? Com um olhar mais curioso, poderíamos até aventurar uma analogia entre essas linhas geometricamente perfeitas e os conectores dos circuitos impressos. Se sim, então seria apropriado perguntar como ou o que os alimenta e quais são seus propósitos. O que o árido plano árido de Nazca esconde de nós? Talvez quando a resposta for descoberta seja tarde demais. Séculos após o declínio da sociedade Nassa, uma nova população surge das cinzas desta terra misteriosa. Há uma civilização indecifrável destinada a reinar nas terras sul-americanas durante vários séculos. As conquistas deste glorioso império estão bem documentadas, assim como as suas tradições e costumes agora espalhados por todos os meios audiovisuais. Não é preciso dizer que essa população antiga atrai nossa curiosidade mais visceral. Desde o primeiro momento tropeçamos nos desenhos singulares dos seus artefactos e arquiteturas pitorescas. Ao longo dos anos conseguimos descobrir algumas peculiaridades do complexo sistema de classes sociais desta população. No ápice da construção piramidal residia aquele que pode ser traduzido como filho do filho, que era o supremo criador e responsável pela ligação com as forças celestiais que presidiam a continuidade do império. Os sacerdotes eram os próximos da fila. Esses são os intérpretes da vontade do dia.
São os demais membros da classe dominante genericamente chamada de Inca. Os nobres ou senhores eram encarregados de administrar as estruturas imperiais. Os líderes dos grupos étnicos mantiveram o seu poder e foram responsáveis pelo controle executivo nas províncias individuais. Mas a verdadeira força do império foram os camponeses e as aldeias andinas reunidas em clãs familiares chamados Ailus. Cada um desses clãs possuía terras aráveis e era protegido por um ancestral, frequentemente identificado com um animal, uma rocha, um rio ou um lago. Uma das características mais peculiares desta sociedade é o fato de uma antiga linguagem secreta ter sido transmitida aos membros da elite social, classes atribuíveis aos deuses da criação. Era estritamente proibido ensinar e divulgar os segredos deste código da linguagem para membros das classes sociais mais baixas. Os estudiosos se deparam com enormes nós impossíveis de desatar, inclusive o mistério da origem desse povo. Ao longo dos séculos, numerosos testes, alguns projetos de pesquisa foram realizados pelos mais rigorosos. Podemos encontrar os de Samuel George Morton, que analisou e mediu as dimensões dos crânios das diversas populações peruanas da época. Ele notou de imediato que o crânio de um elitista inca parecia mais desenvolvido. Sua pesquisa teve como objetivo afirmar que os grupos étnicos humanos não derivam da mesma linhagem. Se esses filhos encarnados do Sol fossem verdadeiramente descendentes ou discípulos de alguma entidade, então deveríamos nos perguntar o que fizeram com essas linhagens gloriosas e divinas. Eles poderiam ter mantido o conceito de linguagem secreta e desenvolvido em novos territórios como a genética e a tecnologia. Poderíamos encontrar-nos perante uma multidão de elitistas que foram escolhidos durante gerações, levando-nos a acreditar na ilusão de viver numa democracia quando na realidade tudo já estava escrito, ou que esses semideuses poderiam ser figuras benevolentes que há anos tentam nos salvar ou nos avisar sobre algo maior do que nós. O mistério se aprofunda ainda mais se considerarmos Cusco, a famosa capital do Império e o ápice das artes, já que ela própria é uma em si. Aqui existem enormes complexos construídos com blocos de diorito, muitas das quais com várias toneladas modeladas com tal precisão que são incompatíveis com as tecnologias da época. Embora a arqueologia oficial atribua a construção destes complexos aos Incas, a diferença entre as construções de tamanho humano postas em prática com a ajuda de morteiros e as gigantescas composições em forma de quebra-cabeças que surgem nas proximidades levantou dúvidas até mesmo entre os acadêmicos. Em vários locais existem também algumas estruturas construídas com medidas diferentes dos padrões habituais de construção. As portas têm, de fato, formato de sola trepidada e uma altura que normalmente ronda os 3 metros e com degraus até 80 centímetros. Diz a lenda que essa cidade foi construída pelo primeiro imperador Inca, guiado nessas terras pelo Deus Sol, e que os blocos de diorito foram moldados com um poderoso e misterioso ácido e depois transportados por criaturas dos céus. Os objetos mais importantes originários dessas terras são os jatos dourados, pequenos objetos ornamentais de tamanho de 2 a 5 centímetros que, para alguns, podem parecer figuras zoomórficas, quando na realidade são assustadoramente semelhantes aos aviões modernos. Poderiam ser um sinal de que algo artificial estava realmente voando nos céus antigos? Ilustrações que retratam homens com cocares bizarros curvados e com a intenção de pilotar o que pareciam ser jatos ou foguetes não são raras e muitas vezes são consideradas representações metafóricas de rituais ou lendas.
Mas e se a verdade fosse muito mais simples? É engraçado pensar como objetos tão pequenos poderiam levar ao colapso cultural de toda a humanidade. Se pudéssemos provar esta tese de uma vez por todas, estaríamos diante de um acontecimento que nos levaria a uma crise filosófica global e unânime. Antes de fazermos uma pergunta, temos que ter certeza de que estamos prontos para receber a resposta. Mas vamos sair do Peru para explorar as terras e mistérios da antiga Índia. Com seus mais de 1,4 bilhão de habitantes, esta nação representa 18% da população mundial. É considerada um verdadeiro caldeirão de inúmeras religiões e culturas, alguns dos mais antigos e importantes do mundo moderno e antigo. Alguns de seus templos famosos incluem o Templo Dourado de Amritsar, o Templo Menachi e o Templo Konark Sun, este último famoso por ser dedicado ao Filho Deus e ter o formato de um carro montado sobre 24 rodas. Todos eles foram fonte de numerosas teorias científicas e religiosas. Dois elementos característicos desses locais de culto são, sem dúvida, o trabalho específico dos materiais modelados e estruturados de forma evoluída para populações ainda mais antigas do que os caralenses e os egípcios, e, acima de tudo, as formas reais dessas estruturas com seu design incrível e sua arquitetura fantástica, que a mais do que os olhos podem ver é óbvio, mas a mais famosa arte indiana é provavelmente o antigo pilar de ferro de Ashoka localizado em Nova Delhi, cuja principal e mais famosa arte rupestre indiana é provavelmente a característica é a ausência de ferrugem. Apesar dos seus 1.600 anos de idade, os cientistas descobriram que o ferro que o compõe contém percentagens mais elevadas de fósforo do que o normal. Tal fenômeno não é apenas único na história, mas mesmo a tecnologia metalúrgica de hoje não nos permite replicar este trabalho. Deve-se notar também que o local está localizado no Trópico de Câncer e poderia, portanto, ter sido um centro de observação astronômica. Na era Gupta, a sombra do pilar caía em direção dos pés de Anantasayana Vichous uma vez por ano, na manhã do solstício de verão, em 21 de junho. A criação deste monumento foi, portanto, necessariamente acompanhada de conhecimentos astronômicos altamente desenvolvidos. Este é apenas o primeiro de muitos mistérios que cercam este mundo antigo de tesouros. Se as antigas civilizações pré-colombianas lhe parecem misteriosas, então sugiro que você aperte os cintos. Os locais de culto desta nação incrível não se limitam apenas a políticas sagradas e templos antigos, mas até mesmo alcançar as profundezas da terra e rocha através das misteriosas cavernas sagradas, o que, afinal, com religiões e cultos tão antigos não é surpresa. Durante séculos, todos os anos, milhões de hindus fazem peregrinação à caverna Amarnath, um local de culto dedicado a Shiva. O caminho impermeável tem vários quilômetros de extensão e percorre os perigosos caminhos rochosos do Himalaia. Infelizmente, mortes e ferimentos entre os viajantes fiéis não são raros, mas o que une todos esses caídos é a sua felicidade. Disse que esta terra sagrada é um dos lugares mais próximos dos deuses. Este lugar místico, a mais de 3.500 quilômetros acima do nível do mar, é o testemunho de uma antiga presença extraterrestre na Terra. Criaturas cósmicas que nos ensinaram princípios e valores que ainda hoje são a pedra angular das nossas vidas. Diz a lenda que dentro desta caverna, o próprio Shiva revelou a Parvati, sua esposa, o segredo por trás da criação do universo e da vida eterna, provando também seus poderes ao criar uma estalagmite que derrete apenas em conjunto com certos alinhamentos entre a Lua e as estrelas. Por trás de cada mito e lenda, há sempre um fundo de verdade e os fatos falam por si. Não são raros os testemunhos de vários eremitas que caem em estados particulares de transe durante as meditações neste santuário, como se as energias residuais de esses seres ainda estivessem presentes na rocha.
Será que uma resposta concreta explicaria os numerosos fenômenos aparentemente divinos nos vários locais de peregrinação mundial se os antigos astronautas tivessem criado estes lugares que nos permitam curar do mal e garantir a sobrevivência em casos extremos? Muitas vezes, esses templos estão localizados a vários quilômetros acima do nível do mar, como que para nos proteger. A história já provou como o homem utiliza cavernas e pedreiras como refúgio natural contra a própria natureza e suas forças. Um dos exemplos mais marcantes desse fenômeno está presente no complexo de cavernas Mustang, no Nepal. Cerca de 10.000 cavernas escavadas nos vales do distrito de mesmo nome. Vários grupos de arqueólogos e pesquisadores exploraram essas cavernas sobrepostas e encontraram corpos humanos parcialmente mumificados e esqueletos que têm pelo menos 3.000 anos. As explorações também levaram à descoberta de preciosas pinturas, esculturas e manuscritos budistas, bem como numerosos artefatos que datam dos séculos XII e XIV. Alguns historiadores associam estas cavernas ao reino celestial de Shambhala, uma cidade divina com localização desconhecida cuja tarefa é hospedar a última encarnação de Vishnu que no final dos tempos restaurará a ordem e justiça. As descobertas históricas sugerem que os habitantes destas cavernas estiveram em contato com outra coisa, um ou mais seres místicos ou melhor, extraterrestres capazes de transmitir-lhes conhecimentos e tecnologias avançadas. Esta não é uma suposição absurda, já que a única forma de acesso a essas cavernas é através de um buraco vertical dentro da montanha, como se fosse necessário algum tipo de elevador. Uma vez dentro destas cavernas, somos recebidos por inúmeras estátuas gigantescas esculpidas na rocha representando Buda e outras divindades. É comum que os monges destas religiões utilizem estas cavernas frias não apenas como locais de oração, mas como verdadeiras câmaras de privação sensorial, entrando assim num estado de paz completa onde fazem parte do mundo e o mundo faz parte deles. Estas técnicas de oração permitem que o corpo humano se abstraia e separe o espírito e a matéria, permitindo-lhes assim comunicar com outras entidades. Talvez esse seja o segredo da verdadeira imortalidade no final. Se os deuses nos deram este presente, poderia ser a forma de nos comunicarmos com os espíritos do plano astral dos nossos ancestrais de forma a explorar o conhecimento dos erros do passado e nos ajudar a melhorar o presente. Não é por acaso que estes locais de culto e estas experiências extrasensoriais estão dentro da Terra, sob a superfície terrestre, longe da luz do Sol. Afinal, poderia haver um lugar espiritual onde alguém pudesse encontrar divindades alienígenas. O que há de comum entre a fé e o subsolo é que ambos se baseiam em elementos invisíveis ao olho humano. Ter uma maneira de dividir corpo e alma traria talvez 2 poderes maiores para a humanidade. Provavelmente é melhor que esta forma de meditação não seja acessível a todo mundo. Talvez sejam as próprias divindades que fornecem uma predestinação sobre quem pode realizá-la e quem não pode. Por outro lado, se forem os astronautas antigos, eles viram o futuro e sabem que a nossa espécie o faria sem as suas diretivas. A ligação ao mundo subterrâneo é tão forte nestas cavernas como nas famosas linhas de NASA colocadas num terreno místico e acima de um subterrâneo sistema de aquíferos e cavernas. Como é possível que pessoas tão diferentes e distantes no tempo e no espaço estejam tão ligadas ao mesmo elemento subterrâneo? Talvez a resposta às nossas perguntas não esteja nos céus mais distantes, mas nas cavernas mais profundas. Se analisarmos a presença e a importância das religiões no mundo, podemos ver imediatamente como para os ocidentais, o impacto da religião e de seus escritos na vida cotidiana é filtrado para aproveitar o tabu, o que os leva a analisar as sagradas escrituras e os conhecimentos antigos com um olhar quase de conto de fadas reinterpretando os fatos narrados com metáforas e alegorias.
Isto permitiu distorcer completamente o realismo original das obras que tentam transmitir informações e conhecimentos concretos. Felizmente, este triste destino não afetou os textos orientais que ainda são lidos e analisados hoje pelo que realmente são. Em 2015, na 102ª edição do prestigiado Congresso Indiano de Ciências, onde entre os mais de 30 mil presentes estavam os nobres laureados Paul Narsee e Kurt Wuthrich, o capitão da Força Aérea Indiana, Anand Bodhas, deu uma palestra apontando como nos antigos textos indianos objetos voadores tecnologicamente avançados são transcritos em detalhes, provando assim as teorias então consideradas sobre os antigos astronautas. Eles categorizam e descrevem em detalhes numerosos os objetos voadores usados pelos deuses como meio de locomoção ou até mesmo máquinas de aquecimento. Por mais singular que possa parecer, e o simples fato de pensar nisso faz com que a pele se arrepie, tais objetos estão presentes e descritos, embora de forma menos detalhada, em quase todas as religiões mais antigas do mundo. Quando os antigos textos indianos falam de Vimanas, eles vão tão profundamente no aspecto técnico que é difícil, se impossível, considerá-lo resultado apenas da imaginação. Existem centenas de textos que descrevem a construção, os materiais, o procedimento de decolagem e o tipo de voo do Vimana. A tradução literal do nome, diretamente do sânscrito, nos diz que Vi significa mosca e Mana significa lugar habitado artificialmente. É, portanto, definido como uma máquina aérea antiga que se move sem ser arrastada por animais ou homens, que é capaz de transportar passageiros pelos céus. A chamada carruagem celestial no famoso texto antigo Vaimanika Shastra foram descritos como objetos comumente usados pelos semideuses e reis de Deus e era inteiramente dedicado à descrição do funcionamento de tais máquinas. A existência deste manual chocante foi revelada ao mundo apenas em 1952 pelo presidente da Academia Internacional de Pesquisa Sânscrita C.R. Josier, que afirma que esses manuscritos datam de milhares de anos atrás, e no entanto, seu conteúdo, por mais brilhante que seja, expresse conceitos modernos de aeronáutica. As Vimanas estão divididas em categorias distintas. A aeronave Shakuna Vimana, com cerca de 24 metros de altura e 70 metros de comprimento e largura, e também exibem inúmeras partes equipadas com pistões e bombas, tecnologias não presentes na época só com aparência cônica. Comprimento e largura também exibem inúmeras peças equipadas com pistões e bombas, tecnologias não presentes no momento. Sundara Vimana. Com aparência cônica, esta aeronave tem uma base de cerca de 10 metros e uma altura de 15 e seria capaz de quebrar as leis da física atualmente conhecidas. Tripura Vimana é um veículo anfíbio também adequado para voo de 100 metros de comprimento e 7 metros de altura. Tem uma forma que lembra um submarino moderno. Por fim, descobrimos que Rukma Vimana tem mais de 30 metros de altura e com um diâmetro de base de 300 metros. É composto por 5 andares equipados com alojamento para passageiros e é composta por 2 longos dutos verticais com ventiladores para absorção do ar e canalização para obter um impulso propulsivo. O manuscrito descreve detalhadamente componentes elétricos como capacidades e circuitos, bem como painéis fotovoltaicos. Em 2017, na Universidade da Califórnia, vários engenheiros aeroespaciais uniram forças e criaram um modelo deste tipo de Vimana projetado apenas usando o conhecimento escrito neste texto, e eles realizaram numerosos cálculos e testes para verificar se de fato tal objeto era capaz de voar.
Esses exames foram feitos inserindo o modelo criado dentro de uma câmara de vedação com fluxo contínuo de ar para simular correntes de grande altitude. Os resultados destas experiências incríveis são surpreendentes. Um modelo criado exclusivamente seguindo as indicações construtivas relatadas em que Vaimanika Shastra possui uma surpreendente estabilidade em voo que pode se adaptar às variações das correntes de ar, sendo uma descoberta impressionante. Não é de surpreender que tenha passado despercebida, pois revoluciona totalmente a história antiga e moderna. Este conhecimento nas mãos erradas pode levar ao pânico geral e à histeria em massa. São os veículos dos deuses, ou melhor, dos antigos astronautas. Os materiais com os quais são criados e codificados são os mesmos utilizados pela NASA para suas missões espaciais com foguetes e satélites. Lendo os textos antigos, fica claro que esta informação não vem diretamente do autor do Vaimanika Shastra, mas parece que são noções ditadas e transmitidas a ele por alguém de uma hierarquia superior, sugerindo que os segredos dessas tecnologias não deveriam chegar aos ouvidos do povo. Você consegue ver um padrão emergindo? E se esses deuses celestiais fossem os mesmos que ajudaram os Incas a desenvolver uma linguagem secreta? A velocidade de transporte destas aeronaves e o simples fato de voarem é suficiente para explicar como tantas culturas e religiões compartilham conceitos básicos e elementos semelhantes em seu mundo. Com o Vimana, os deuses garantiram que pudessem se mover em pouco tempo de uma parte do mundo para outra, e pudessem governar o homem. Em toda a Índia, podemos encontrar templos majestosos, o famoso um segundo nome Vimana. Então é evidente onde os arquitetos antigos se inspiraram para a construção dessas obras. Nos escritos indianos, há representações e descrições meticulosas de batalhas nos céus entre os demônios de Deus e o respectivo Vimana. É portanto lógico que comece a formar-se uma dúvida sobre o nosso conhecimento histórico, especialmente porque estas batalhas são comuns em todas as mitologias e em toda a religião. Com uma leitura precisa e literal das escrituras sagradas, também podemos notar um detalhe macabro. Os famosos semideuses nascem da vontade desses seres celestiais que, descendentes de seu Vimana, decidem criar uma nova progênie com a humanidade cujos filhos não são outros senão gigantes. É portanto certo que não só já ocorreu o primeiro contato entre humanos e extraterrestres, mas que os deuses foram uma parte fundamental na nossa evolução como espécie. O versículo bíblico do Gênesis, segundo o qual o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, seria, portanto, mais verdadeiro do que nunca. A Bíblia cristã e as escrituras sagradas relacionadas a ela também contêm descrições e episódios detalhados de objetos voadores. Estas passagens foram levadas ao conhecimento da Igreja e do Papa, que comentou afirmando a obviedade do encontro entre o homem e as divindades celestiais no passado. Há, portanto, análise sobre o chamado Ruach Code, o Vimana bíblico. Seus nomes podem ser adaptados e traduzidos como viajar de um lugar para outro em uma carruagem pesada. Antes da Bíblia, antes do hinduísmo e antes dos Incas, houve uma civilização entre os rios Tigre e Eufrates. Nossa jornada está prestes a terminar na Mesopotâmia. O que consideramos ser a primeira civilização urbana dotada de escrita e leis. Nasceu no atual sudeste do Iraque há mais de 4.000 anos antes do nascimento de Cristo, e nas terras entre os dois rios, os sumérios se estabeleceram. Esta civilização pioneira pode nos parecer um livro aberto,
pois é um dos primeiros temas históricos enfrentados pelas crianças na escola, mas não é tão fácil resumir os acontecimentos históricos que caracterizam a civilização suméria, especialmente em suas fases mais antigas. Sumério é uma língua isolada, ou seja, não está relacionada a nenhuma outra língua conhecida. Também é conhecida por ser o primeiro idioma a usar a ordem verbal sujeito-objeto. As primeiras inscrições são em forma pictográfica, somente com o tempo a escrita cuni será formada. Muitos textos sumérios encontrados referem-se a leis e ensaios científicos que incluem conceitos avançados de assuntos como matemática, astronomia e medicina. O astrólogo Carl Sagan, em seu livro Vida Inteligente no Universo, argumenta que os humanos por volta do quarto milênio AC entraram em contato com uma civilização não humana na antiga e brilhante cidade de Eridu. É portanto provável que os méritos da primeira obra literária da história da humanidade, o antigo poema épico de Gilgamesh, pode ser atribuído a esta misteriosa civilização alienígena que assim inspirou os fatos transcritos pelos sumérios. É importante sublinhar como deste poema versos, tramas e personagens foram roubados e citados em todas as religiões e culturas do mundo. A partir da Bíblia cristã, o épico é uma história sobre a condição humana e suas limitações, a vida, morte, amizade, mas geralmente, uma história de amadurecimento sobre a vida do herói despertando para a sabedoria. A primeira parte conta os feitos de Gilgamesh e seu amigo Enkidu que triunfam sobre o gigante Jumbaba e o celeste Pou. A carta que lhes foi entregue pela deusa Is, cujos avanços foram rejeitados pelo herói. A história muda de direção após a morte de Induris, um castigo infligido pelos deuses pelo insulto que receberam. Gilgamesh então embarca na busca pela imortalidade, chegando ao fim do mundo onde reside o imortal Utnapishtim, revelando a ele que ele nunca conseguirá o que procura, mas lhe ensinará a história do dilúvio que ele transmitirá ao resto dos mortais. Como apontou o sorologista George Smith em 1872, o poema épico menciona uma inundação catastrófica, assim como a Bíblia e muitas outras religiões do mundo. Supõe-se, portanto, que todos os eventos semelhantes narrados após o épico sejam copiados dele. Há quem defenda que as fontes da história épica de Gilgamesh não se encontram na Terra, mas no céu através das constelações e das estrelas. Provavelmente o herói mítico não era apenas um ídolo do povo sumério, mas também para outra pessoa. Entre as centenas de tábuas encontradas, há muitos sobre o panteão e as datas sumérias. Os Anunnakis. O nome Anunnaki pode ser traduzido como os filhos do céu e da terra e refere-se a todos os seres divinos adorados pelos sumérios. São aqueles que dotaram a espécie humana do intelecto e do conhecimento dos deuses celestiais que desceram do céu. Para melhor compreender a real história dos fatos é necessário citar o famoso escritor e estudioso azerbaijani, Zecharia Sitchin, defensor das teorias sobre os antigos astronautas e do primeiro contato entre humanos e alienígenas. Seu livro, O 12º Planeta, está talvez entre as obras mais importantes da cultura moderna relativas à antiguidade. Sitchin não está sozinho em seu trabalho.
Na verdade, podemos encontrá-lo associado a pensadores e escritores livres do calibre de Erich von Däniken, autor do best-seller Os Extraterrestres Retornarão, e do italiano Mauro Biglino, especialista em hebraico e autor da Bíblia Nua. Todas estas mentes concordam em fazer paralelos entre os fatos relatados pelos sumérios e aqueles descritos nas passagens das Bíblias judaica e cristã. O estudo de caso da Sumir afirma que, a partir da cosmologia suméria, pode-se deduzir que o sistema solar teria um 10º planeta. Este planeta, seguindo uma órbita elíptica, reentraria no sistema solar uma vez a cada 3.600 anos. Também, na época em que escreveu o livro, Plutão era considerado o 9º planeta, portanto, somando o corpo celeste adicional, chegamos a 12. Este planeta é chamado de Nero pelo povo sumério, embora na mitologia babilônica esteja associado ao deus Marduk do século XVIII a.C., principal divindade da terra da Babilônia. Nero teve um impacto catastrófico em outro planeta que não existe mais, chamado Tiamat, localizado entre Marte e Júpiter. O impacto dos dois corpos criou, portanto, o planeta Terra e o cinturão de asteroides. Tiamat seria atingido primeiro por uma das 7 luas de Nebi, se quebrando em duas. Uma dessas duas porções mais tarde se tornaria a Terra com sua lua e seria empurrada para sua posição atual por outro impacto com uma lua Nibiru. Mais tarde, a outra metade foi atingida pelo próprio Nibiru, que teria dado vida ao cinturão de asteroides. Os detritos restantes do impacto teriam dado origem aos cometas. Nibiru sobreviveu, mas danificado pela última colisão permaneceu com apenas 5 luas. A raça tecnologicamente avançada de extraterrestres humanoides que habitavam Nibiru chamou de Anunnaki. A mitologia suméria também aparece em outras mitologias e na Bíblia com o nome de Elohim. Chegaram à Terra há 450 mil anos em busca de minerais e em particular ouro, que, segundo evidências e dados históricos, encontraram na África. Para Anunnaki, este ouro era essencial para a vida e para o controle do ar rarefeito e da atmosfera danificada do seu planeta natal. Com estes poderes em jogo, tudo lentamente vem à tona e as respostas às dúvidas anteriormente colocadas quase fora do tempo. Objetos e civilizações antigas começam a se tornar lentamente mais claros. Anunnaki teria então se instalado na Mesopotâmia e fundado a esplêndida cidade chamada Eridu, uma cidade que é frequentemente associada ao conceito bíblico do Jardim do Éden. Os primeiros astronautas não vieram sozinhos, mas foram acompanhados por uma multidão de servos para extrair ouro das minas, os chamados Igigis, que, no entanto, depois de séculos de humilhação e escravidão impiedosa, instigaram uma insurreição sangrenta contra os seus soberanos despóticos. Este confronto infelizmente levou à quase completa extinção da raça Igigi, deixando assim os deuses sem mão de obra. Neste momento, os Anunnaki se viram forçados a criar uma nova espécie de vida inteligente o suficiente para saber como apoiá-los e trabalhar, mas inofensivo o suficiente para evitar uma nova rebelião. Muitas vezes, nas histórias que lemos sobre Deus, eles descem do céu e se apaixonam por donzelas terrenas. Isso nada mais é do que uma metáfora ficcional para adoçar a verdade dos fatos. A raça humana foi criada artificialmente, com ela, o ecossistema vegetativo capaz de nos sustentar. Os Anunnakis teriam modificado geneticamente o Homo erectus, combinando o DNA deles com o nosso. Os primeiros experimentos não foram outros senão os gigantes bíblicos chamados Nefilim. O primeiro Homo sapiens estava, portanto, citando as antigas escrituras da cidade. Podem, portanto, não ser entidades benévolas,
mas criaturas manipuladoras disfarçadas de divindades, que assim teriam conquistado nossa confiança e nos teriam fornecido leis comportamentais e morais rígidas para seguir. A Gênese bíblica, bem como todas as cópias do Antigo Testamento, na verdade, todas as suas principais informações provêm muito mais da antiga Gênese suméria do Eridu. No texto lemos que o Deus Criador, aquele que pertence aos céus e o pequeno Deus da atmosfera em que, Deus da sabedoria, criou o Homo sapiens colocando-o em um habitat confortável e adequado para a vida. Além disso, a realeza dos reis sumérios descende de uma linhagem preferencial. Na verdade, o homem híbrido, os reis alienígenas não são descritos como representações ou reencarnações dos Anunnakis, mas como intermediários entre as duas partes. Durante os séculos de trabalho forçado e escravidão, a população humana cresce dramaticamente. Com esse crescimento, o desejo de independência também aumenta. As insurreições aumentaram dramaticamente até que os Anunnaki decidiram inundar o mundo. Na verdade, o grande dilúvio universal aconteceu precisamente em concomitância com a abordagem da órbita de Nibiru para a Terra. A única divindade que se opôs a este massacre foi Enki, que forneceu aos homens um Vimana avançado capaz de lhes proporcionar refúgio durante o cataclisma. Esse fato também é narrado na epopeia de Gilgamesh. Sitchin afirma que as principais obras megalíticas espalhadas pelo globo, como a Grande Pirâmide, foram construídas com muitas funções, principalmente astrológica e relacionada ao calendário. Dois outros lugares, Machu Picchu e Bed Tibira, teriam sido centros metalúrgicos. Sitchin também argumenta que as civilizações mesoamérica e sul-americanas derivam dos sumérios e acádios, e que os dois principais grupos mexicanos Azteca e Maia e Inca peruano descritos pelos mitos ameríndios como altos ou de pele clara e com uma longa barba loira ou branca. Portanto, características atribuídas aos europeus eram Anunnakis. Ningishida e Skur se mudaram com alguns sumérios e africanos ao novo continente para explorar as jazidas existentes, como as do Vale Urubamba. Nas gravuras que retratam os deuses, frequentemente vemos objetos que lembram as formas do sistema solar, como o Sol e outros planetas, com a adição de Nibiru. Como se presume que o dia é conhecido como Abigal, os 7 reis magos frequentemente descritos como híbridos entre homens e peixes nada mais são do que a antiga estilização de trajes espaciais e equipamentos tecnológicos. Foram esses homens sábios que escolheram as dinastias que governariam os humanos, gerando híbridos humanos alienígenas. Com as inovações tecnológicas modernas, uma dúvida deveria surgir facilmente. E se esses 7 sábios fossem na verdade inteligências artificiais? Basta refletir por um momento para entender o quanto isso não é uma hipótese muito distante, infinitamente menos tecnológica que Elohim ou Anunnaki usar algoritmos de inteligência artificial para nos ajudar a simplificar a vida cotidiana e recomendar produtos que sejam úteis para nós.
A inteligência artificial de hoje cria obras de arte, gera codificação criptografada, pode destruir sistemas informáticos e até nos ajudar em missões espaciais. Podemos, portanto, também anexar a este conceito a tese de Francis Crick, o descobridor da estrutura do DNA e da panspermia dirigida. O conceito por trás da palavra panspermia prevê que os ingredientes fundamentais da vida se espalharam por todo o universo usando cometas ou fragmentos de matéria inorgânica, ejetada de corpos rochosos como meio de locomoção e que tem funcionado como um vetor para transportar vida para outros mundos. A panspermia dirigida, hipotetizada por Crick e confirmada pelas inteligências artificiais da Anunnaki, afirma que a vida se espalha através de um processo voluntário, provavelmente o resultado de uma civilização extraterrestre inteligente que decidiu por razões que não sabemos, mas apenas a supor, para semear a semente da vida em outros mundos. Mas o que os Anunnakis fizeram com isso? A teoria é que por volta do ano 2024 AC, uma guerra nuclear eclodiu entre diferentes facções dos Anunnakis extraterrestres, cujas duas facções opostas eram comandadas pelos irmãos Enki e Enlil. E que a precipitação radioativa das bombas explodiu na península do Sinai, o vento ruim que destruiria não só a cidade de Ur, segundo o que se teria contado no que se refere a Ur, mas teria repercussões em quase toda a Mesopotâmia, causando muitas vítimas de envenenamento por radiação e o êxodo de muitos Anunnakis. Os deuses sobreviventes deixaram o conhecimento e a cultura para os humanos e os instruíram a criar templos como zigurates e pirâmides, coincidindo com as estrelas para um dia levar os Anunnakis de volta à casa. Na próxima vez que você olhar para o céu noturno ou entrar em um museu de história antiga, lembre-se que só na nossa galáxia existem cerca de 300 bilhões de estrelas, entre os quais pelo menos 5.000 milhões de sistemas solares semelhantes ao nosso. Talvez nem todos tenham um planeta adequado para o desenvolvimento de organismos orgânicos situados à distância certa do Sol. Calcula-se, portanto, que destes 5.000 milhões, pelo menos 10 milhões poderiam ter estas características, e entre esses 10, pelo menos 1.000 poderiam ter visto o desenvolvimento de um tipo de vida bacteriana, que na pior hipótese em pelo menos 50 planetas, poderia ter evoluído para formas de vida multicelulares e organismos inteligentes. A partir disso, foi calculado que, no pior cenário, a possibilidade de que civilizações tecnologicamente avançadas e um mundo multicelular organismos existentes em nossa galáxia é equivalente a cerca de 0,1%. Isso não parece uma porcentagem tão grande, mas se multiplicado pelos aproximadamente 500 mil milhões de galáxias que se estima existirem, torna-se na hipótese mais pessimista, 50.000 planetas. 50.000 civilizações tecnologicamente avançadas existentes atualmente no universo. Na próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se de que talvez alguém esteja olhando para você também.